Olá, alunos! Na aula de hoje nós vamos entender sobre capacidade de resistência. Todas as características e todos os detalhes sobre essa capacidade que vocês vão acompanhar nessa aula. Segue a vinheta. Vamos começar definindo a resistência aeróbica. Segundo Wernicke 2000, como resistência pode-se entender a capacidade geral psicofísica de tolerância à fadiga em sobrecargas de longa duração, bem como a capacidade de uma rápida recuperação após estas sobrecargas, sendo que na resistência aeróbia há oxigênio suficiente para a oxidação de substâncias energéticas. Então temos que tolerar a fadiga em sobrecargas de longa duração. E nós temos a capacidade de treinar essa característica no corpo humano. Issacharoff, em 1992, ressalta a importância da capacidade aeróbia para todas as modalidades esportivas, servindo como base funcional necessária ao aperfeiçoamento da preparação física do atleta, aluno, pessoa que você está treinando. Então aqui nós temos a primeira informação importante sobre o treinamento de resistência. O seu efeito ele é crônico. Então você só vai adquirir essa capacidade se você permanecer muito tempo treinando essa característica. Indivíduos que fizeram exercícios submáximos de longa duração por um longo período de tempo aumentaram significativamente o seu VO2 máximo. O que é o VO2 máximo? É um conceito trazido da fisiologia do exercício, que é o aumento da capacidade de absorção de oxigênio. Indivíduos resistentes, eles nascem com essa característica. Por quê? Porque o oxigênio absorvido ele vai trabalhar na oxidação de substâncias energéticas para a produção de energia. Eles têm fibras do tipo 1 que são predominantemente aeróbias, necessitam desse oxigênio para a produção de energia, e isso lhes dá uma característica de permanecer fazendo exercício por um longo período de tempo, diminuindo a sua fadiga nesse período. O Scribans, ele definiu que valores por volta de 60% da intensidade do VO2 máximo são recomendados para quem deseja aumentar essa capacidade de resistência. E muito dessa informação se dá porque você não consegue permanecer fazendo exercício por muito tempo se você estiver numa intensidade muito alta. No entanto, para pessoas que têm essa característica, elas suportam 60% de intensidade tranquilamente. E elas vão conseguir aí ganhos significativos do aumento da capacidade de absorção de oxigênio em exercícios de longa duração. Exercícios de longa duração provocam maior demanda de oxigênio na musculatura cardíaca também. Isso é um ajuste ao treinamento de resistência, que é o aumento do débito cardíaco, que é o volume de sangue sendo bombeado pelo coração em 1 minuto. É igual à frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico. Esse aumento no débito cardíaco resulta em aumento dos 3 principais determinantes da demanda energética e demanda de oxigênio no miocárdio: aumento da frequência cardíaca, aumento da contratilidade miocárdica e aumento do trabalho ventricular. Características essas de exercícios de longa duração. Essa demanda de oxigênio provocada no miocárdio vai ser suprida pelo aumento do volume de VO2 que nós vimos no slide anterior. Outra alteração que ocorre é de ordem molecular. Um ajuste provocado por exercícios de longa duração é a produção de uma enzima chamada de óxido nítrico sintase. E essa óxido nítrico sintase, ela é responsável pela captação de NO3, que é o óxido nítrico propriamente dito.
Os vasos sanguíneos eles vão ter que aumentar a sua flexibilidade para que eles deem conta do aumento do volume de sangue que está sendo ejetado pelo coração em exercícios de longa duração, pois provocam um maior fluxo sanguíneo entre todos os capilares do corpo humano. Essa imagem que vocês estão vendo agora, ela é uma imagem fantástica dentro da ciência do exercício físico. Ela mostra 3 lâminas diferentes da oxidação das fibras. Então, como vocês podem ver, na imagem 1, ela está em cinza, na lateral direita, nós estamos vendo ali um aumento do número de mitocôndrias. E isso é um reflexo de exercícios de longa duração. Nós aumentamos o número de mitocôndrias que vão trabalhar para a oxidação de substratos energéticos e transformação de energia. Na imagem do canto direito superior, nós vemos numa cor vermelha, num tom mais escuro, uma maior atividade oxidativa exclusivamente de fibras do tipo 1, como vocês podem observar. E na imagem C, né, que é a imagem que está abaixo, ela está mais azulada, vocês podem ver que as fibras do tipo 1, elas têm maior capilarização, ou seja, maior volume de sangue passa por essas fibras, porque elas têm que ser abastecidas de oxigênio e esse oxigênio vai trabalhar na sua capacidade de produção de energia. Então, a resposta muscular ao exercício físico ela é dependente da intensidade, duração, frequência e modelo e recuperação. No que se refere à intensidade, né? Você vai treinar 60%, duração da sessão do treinamento, você não pode dar um estímulo curto, já que você está falando de exercícios para longa duração, frequência e modelo. Qual a frequência semanal que você vai utilizar? Uma vez por semana não é o suficiente para manter o estímulo. 2 vezes por semana também não é suficiente para manter o estímulo. Para pessoas iniciantes, pelo menos 3 vezes na semana. E para atletas de altíssimo nível, ele vai utilizar 2 a 3 sessões dia, né? Então, esse é o modelo específico de treinamento. Outra variável importante é a recuperação. Se você der uma intensidade muito alta, você tem que prever uma recuperação maior, respeitando os princípios fisiológicos. Agora, se a intensidade é baixa, né, você vai ter que dar um tempo de recuperação um pouco menor, e porque isso também é uma das formas de treinar a fadiga da resposta muscular dos atletas desse tipo de treinamento. A um nível molecular e estrutural, o treinamento aeróbio ele provoca a biogênese mitocondrial e ribossomal, aumento da expressão de RNA mensageiro mitocondrial, aumento do conteúdo proteico celular e aumento do tamanho da mitocôndria. Também provoca o aumento do ciclo tricarboxílico que vai acontecer nesses locais em decorrência do treinamento aeróbio. Do ponto de vista hematológico, nós não podemos deixar de falar dos eritrócitos. Os eritrócitos também são conhecidos como nossas hemácias. São continuamente produzidos na medula óssea e são as únicas células de mamíferos que não contêm um núcleo. Ao invés disso, elas contêm a hemoglobina. É a molécula caracterizada por realizar trocas gasosas entre oxigênio e CO2. E até é uma pegadinha popular dentro da bioquímica que sempre se pergunta: o sangue ele tem afinidade com o oxigênio? E a resposta verdadeira para essa afirmação é não. O sangue não tem afinidade com o oxigênio, porque quem tem afinidade com o oxigênio é as hemácias, especificamente a hemoglobina. Logicamente, você já deve estar pensando, então seria interessante eu aumentar o número de eritrócitos na minha corrente sanguínea, por eles vão carregar mais oxigênio no meu sangue. Pois bem, esse fenômeno ele já é orgânico e acontece naturalmente e é chamado de eretopoiese. A eretopoiese é a formação de novos eritrócitos, pois existem citocinas linfohematopoiéticas que determinam a regulação da hematopoiese.
sendo elas eritropoetina, citocinas de ação precoce e interleucinas 1, 3, 6 e 11. E o que a gente mais espera, o que a gente mais deseja, é que os exercícios de longa duração também provoquem efeito hematopoético. As citocinas de ação precoce e as interleucinas 1, 3, 6 e 11, elas são muito mais patológicas do que uma alteração propriamente dita. São simplesmente para manter a eritropoese natural do nosso corpo. No entanto, a eritropoetina, né, ela é a ação mais fiel que provoca essa hematopoese. Mas alguns atletas já fizeram uso dessa substância no formato sintético. Porém, essa substância sintética, ela é considerada um doping pela WADA, que é a Organização Mundial Antidoping, e se for detectado o uso dessa substância, o atleta vai sofrer sanções em decorrência dessa prática. Se vocês percorrerem a história do esporte, vocês vão ver que atletas extremamente famosos e aclamados já admitiram o uso dessa substância. O que resta então é treinar, né? O nosso exercício, ele é a maneira natural que nós temos de promover esse aumento da eritropoese e, consequentemente, vai aumentar o número de eritrócitos e vai favorecer o carregamento de oxigênio no nosso corpo. Então, agora que nós sabemos tudo o que acontece, principalmente de ordem molecular, vamos então ver como é que a gente prescreve, para quem a gente prescreve esse tipo de exercício e e os efeitos você já sabe o que esperar. Para entusiastas, para quem está começando a fazer esse tipo de exercício, nós vamos promover sessões de 40 a 50% de intensidade, com 30, 40 minutos. Vamos esperar efeitos benéficos para a capacidade de resistência. Mas lembre-se que esses efeitos só vão aparecer para pessoas que estão começando a fazer esse tipo de exercício. Agora, se a gente espera rendimento, né, então, para endurance até 3 horas, então aqui se enquadra, por exemplo, corridas de rua, maratona, algumas provas de ciclismo, maratonas aquáticas, nós temos sessões entre os limiares aeróbios, podem proporcionar uma tolerância à fadiga central, considerado determinante para a performance. Então você vai girar lá, por exemplo, se você considerar como marcador o VO2, porcentagens ali de 60% mais ou menos do VO2 máximo. Mas o interessante é você estabelecer os limiares aeróbios do seu atleta se você busca efeito preciso. Agora, se você vai fazer uma prova, né, vai treinar alguém que vai fazer uma prova acima de 3 horas, você vai pegar e vai ficar em cima desses 60% ou até menos. Por quê? Porque você precisa que uma pessoa que tenha altíssima capacidade de resistência, ela permaneça por muito mais tempo fazendo exercício. Então imagine lá alguém que faz o Ironman ou o Double Ironman, ele vai precisar lá, vai fazer essa prova em 12 horas, alguns um pouco mais e alguns até um pouco menos. Então ele não pode girar em torno de um limiar anaeróbio. Ele vai ter que trabalhar abaixo desse limiar porque ele vai precisar suportar isso por muito tempo. Um dos erros mais comuns nesse início é as pessoas começarem a treinar pelo volume. Então, por exemplo, você percorre na sua prova 40 quilômetros. Você acha que você correndo 80 quilômetros, você está correndo 100% a mais. De fato, matematicamente, você está correto. No entanto, para as adaptações, para os ajustes que você precisa no corpo, você está ferindo alguns princípios específicos do treinamento desportivo para pessoas que querem ganhar resistência. Se você tiver alguma dúvida ainda que permaneça sobre essas informações, você pode deixar nos comentários do vídeo, né, que a gente consegue esclarecer aí para frente. Então aqui nós podemos ver algumas formas que nós temos para determinar esse limiar anaeróbio, né? Uma delas é o limiar de lactato. Nós temos o primeiro limiar
e entre o segundo e o terceiro limiar, nós sabemos que a gente trabalha em cima do limiar aeróbio. No entanto, atualmente essa é uma forma um pouco mais com custo mais elevado, né, para você acabar detectando. Outra forma que nós temos é através de potência crítica. Nós temos alguns modelos matemáticos que fazem essa estimativa e eu sei, por exemplo, no marcador de frequência cardíaca, que eu consigo trabalhar com esse meu atleta, né? Lembrando que a frequência cardíaca ela não é tão precisa assim, mas ela é uma forma que você tem para estimar a potência crítica desse seu atleta e você vai trabalhar dentro do limiar necessário para que ele atinja esses efeitos e, consequentemente, nós melhoraremos a performance aeróbica desse indivíduo. E para quem ficou até o final do vídeo, né, esse último slide ele vai mostrar o que tem de mais moderno nos nossos modelos de treinamento aeróbio, que seriam os domínios do exercício. Os domínios são divididos em 4: severo, muito alto, alto e moderado. Exercícios moderados são aqueles que ficam ali abaixo ou até mesmo eles tocam a linha do limiar de lactato. Os exercícios considerados de domínio alto são aqueles que vão ficar da máxima fase estável de lactato até provavelmente próximos do pico da máxima fase estável de lactato. Porque a partir desse momento o lactato vai entrar num aumento exponencial e você não vai conseguir suportar por muito tempo esse tipo de exercício, porque o corpo não vai dar conta, né, de metabolizar essa alta produção. O muito alto ele vai ficar da máxima fase estável de lactato até o VO2 pico. Então você deve estar pensando, nossa, mas como é que a pessoa suporta ficar além da máxima fase estável de lactato e trabalhando praticamente no VO2 maior que ela consegue suportar, né? Ele consegue suportar organicamente no corpo. Pois bem, aí se fazem os campeões. Quem suporta mais nessa fase é uma pessoa que consegue produzir maior potência numa intensidade tão alta que fica praticamente impossível alguém superar. Isso, por exemplo, numa maratona, para que vocês comparem, faz com que um atleta consiga baixar a maratona das 2 horas. Essa marca foi quebrada não faz muito tempo e é considerada aí uma junção específica da ciência com o organismo humano. A nível de comparação, por exemplo, o recorde brasileiro da maratona é 2 horas e 6 minutos, aproximadamente. Como o recorde mundial da maratona fica em torno de 2 horas e 1 minuto, significa que o nosso atleta brasileiro chegaria a praticamente 1 quilômetro de distância atrás do recordista mundial da maratona. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer a maratona abaixo de 2 horas e 20. E uma pessoa especificamente consegue fazer a maratona abaixo de 2 horas. É aí que você consegue ver o quão importante essa ciência do domínio do exercício é para que a gente consiga quebrar as barreiras da performance. Essas informações fazem com que eu mereça o seu like, fazem com que eu mereça com que você se inscreva no meu canal, que você ative o sininho, porque isso somente os principais treinadores do mundo reconhecem, sabem como que isso pode ser manipulado. E hoje vocês que assistiram essa aula também sabem disso. Eu gostaria muito de agradecer vocês terem assistido essa aula, né, esse vídeo, e gostaria de lembrar para vocês se inscreverem no canal, darem o like, que é muito importante. Quanto mais like eu recebo nos vídeos, mais o vídeo é entregue para outras pessoas, né, faz com que a visibilidade seja maior, e ativem o sininho para as novidades que estarão disponíveis em breve. Obrigado a todos, um abraço.